A gente vai falar hoje sobre mais um transtorno associado, que está dentro ali do guarda-chuva dos transtornos de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade induzido por substâncias. É um tema que às vezes pode ser um pouco polêmico, mas a minha ideia aqui é só trazer informação, baseada em evidência científica. Então eu espero que vocês ouçam com esse cuidado e eu vou ter também bastante cuidado para explicar para vocês. Vamos pro vídeo. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui, você vai ficar sabendo. Esse vai ser mais um vídeo onde eu vou trazer um transtorno específico dentro do quadro de transtorno de ansiedade, ou seja, a gente tem um quadro aí com uma série de especificações dentro do transtorno de ansiedade, e o transtorno de ansiedade induzido por substância, ele é um transtorno específico que eu quero explicar para vocês com mais cuidado. Então, a primeira questão, o que a gente vai entender, pela ansiedade e ansiedade patológica? Tem um vídeo aqui já explicando no canal, se você quiser ter um pouco mais detalhes, mas eu vou resumir, Então, a gente tem a ansiedade, ela faz parte da nossa vida e nem sempre ela vai ser patológica, ou seja, ela é importante, e ela pode ser muito adaptativa, ela é adaptativa, mas em alguns casos ela pode se tornar desadaptativa, então a gente vai entender que é patológico. Quando que isso acontece, Lara? Quando o meu medo e as minhas preocupações, elas são exageradas, ou seja, a gente precisa ter medo e preocupações, é super adaptativo, protetivo, para a nossa vida, mas ela passa a ser patológica se a gente tem um exagero, então é desproporcional, eu tenho um medo e uma preocupação desproporcional à minha realidade. Eu olho para aquela realidade, eu não deveria sentir um medo daquela forma, uma preocupação tão intensa quando ela já se torna patológica. Então, ou seja, eu tenho um medo e uma preocupação exagerada que me trazem prejuízo. Então, tá bom. E o que pode acontecer em alguns casos? O uso de algumas substâncias podem desencadear, então, um quadro de ansiedade, tá? Pode desencadear, por exemplo, um quadro de ataque de pânico. Tem vídeo aqui no canal também que eu explico exatamente o que é o transtorno de pânico ou um quadro de ansiedade. E aí, isso é importante. Clara, como é que eu vou saber então? Primeira questão, se um paciente nunca sofreu um ataque de pânico, por exemplo, não sofre de ansiedade e de repente ele passou por algum processo, algum procedimento e teve o uso de alguma medicação, por exemplo, isso pode acontecer, E aí os próprios profissionais da saúde vão explicar e vão conduzir. Mas a gente já sabe que tem outros tipos de substâncias que vão desencadear então um ataque de pânico ou até sintomas ansiosos. Quais são eles? Então, o álcool é um deles, a maconha é outro importante, as anfetaminas, a cocaína, tá? Então a gente já sabe que as drogas, e o álcool quanto as drogas ilícitas, elas podem desencadear um ataque de pânico ou um quadro de ansiedade, tá? Como é que eu vou saber? O profissional irá fazer uma investigação ou clínica ou laboratorial, ou seja, faça um exame de sangue, enfim, e aí consigo identificar, a depender da substância, ou a avaliação clínica, que é eu vou conversar com o paciente, vou tentar entender o que aconteceu, se teve o uso da substância ou não, tá? E por que eu tô trazendo esse quadro específico aqui para vocês? Porque a gente já sabe que quando a gente vai falar das questões relacionadas à saúde mental, a qualidade de vida ela é muito importante, ou seja, o tipo de alimentação que eu faço, se o meu sono tá adequado, se eu pratico atividade física, Então ter uma qualidade de vida adequada aí é protetivo. Para alguns casos, então, o uso de substâncias lícitas ou ilícitas não vai ser protetivo, ou seja, pode ser bastante prejudicial para a sua saúde mental, Então, para algumas pessoas, e não é tão incomum assim, elas vão vivenciar essa experiência. Então, após o uso ou durante o uso dessas substâncias, elas podem, ou irão apresentar sinais, do ataque de pânico, que eu tenho já um outro vídeo aqui que eu enumero todos eles, quais são, ou um quadro mais ansioso, dessa preocupação excessiva, desse medo excessivo, tá? Isso é comum. Nessa situação, é obviamente que a gente consegue evitar, ou seja, se eu não faço uso de substâncias, eu não vou desencadear esse quadro, de ansiedade, ou até um ataque de pânico, Então ele é completamente controlável, ou seja, a gente pode prevenir, tá? Então por isso é importante a gente falar. Tô falando com todo cuidado para vocês, porque a informação tem que ser levada
né, informação baseada em evidência científica. E quando a gente vai falar de saúde mental e de cuidados, a gente tem ações que são extremamente protetivas, como atividade física, sono adequado, alimentação saudável. E nós teremos, né, algumas atividades ou comportamentos que podem ser extremamente prejudiciais para a nossa saúde mental. E o uso de substância é um deles. Então, no caso aqui, é só para trazer essa informação, vocês ficarem atentos, né? Observarem para aqueles que já fazem acompanhamento, tratamento, conversarem com o profissional que já acompanha vocês, e para aqueles que não, mas que já vivenciaram alguma situação desse tipo, tentar fazer essa reflexão. Se essa situação se deu após uma situação específica de uso de alguma substância, de algum medicamento. Então, todo o meu cuidado aqui é trazer informação de qualidade, sem nenhum julgamento, mas é que essas informações são importantes e elas precisam chegar a um número maior de pessoas, já que a gente sabe que o uso das drogas lícitas e ilícitas é muito comum, mas de qualquer maneira a gente tem que dizer que é necessário um cuidado, tá bom? Então, nesse caso, nesse vídeo, eu queria trazer essa informação como uma informação que pode ser protetiva para você. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se tiver dúvidas, comenta aqui comigo. Até a próxima.